paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, caros telespectadores e a você que está acompanhando a programação pelas plataformas digitais, que Deus possa nesse instante encontrar o seu coração disponível para que Ele possa aplicar a sua graça, o seu amor e o seu poder. Eu quero convidar aos nossos telespectadores, aqueles que estão acompanhando neste momento, a mais uma reflexão bíblica para lermos um texto das Escrituras Sagradas. Para tanto, eu queria que o caro irmão e amigo pudesse abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 8 e o versículo de número 58. A palavra de Deus nos diz: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Nesta oportunidade, nós queremos trazer uma reflexão aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, acerca das 7 autodeclarações de Cristo. É importante lembrar, nesse início, nessa introdução, sobre a singularidade do livro de João. É interessante dizer que Mateus, que está dentro do catálogo da organização da nossa Bíblia como o primeiro livro do Novo Testamento, ele escreveu para os judeus, apresenta Jesus como rei, e por isso que vai ter várias citações acerca do reino dos céus. Marcos, portanto, que é chamado do proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, escreveu sua mensagem para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas, que é, diga-se de passagem, o primeiro escritor gentil, ou o único escritor gentil da Bíblia, ele escreveu, claro, para os gentios e apresenta Jesus Cristo como o Filho do Homem. Portanto, João, pela sua singularidade, ele escreve para todos, especialmente uma mensagem para a igreja, e apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. E há várias singularidades entre os outros evangelhos que são chamados sinóticos e o Evangelho de João. E nós queremos pontuar uma dessas particularidades, que são as declarações de Cristo, as 7 declarações, eu sou. E essa declaração de Jesus, é importante dizer para o caro telespectador, que é diferente, é muito mais do que a conjugação do verbo ser no presente do indicativo eu sou, pois a declaração de Jesus corresponde àquela palavra que Deus disse a Moisés: eu sou, diga que eu sou enviou a vós, que é a expressão hebraica reié, axé, reié, que quer dizer eu sou o que sou, ou eu continuo sendo o que sempre fui. Então nós queremos aqui aproveitar, meu caro telespectador, e falar sobre essas 7 declarações de Jesus Cristo, lembrando que estas declarações, que são ações ou palavras consoladoras da messianidade de Jesus, e ela vai sinalogar, ela vai comunicar para nós que somos seus servos, para nós que somos os filhos de Deus. A declaração de Cristo não apenas é uma declaração por si só, mas ela tem um significado expressivo para aqueles que são os seus leitores, os leitores de João, para aqueles que certamente escutam estas declarações. A primeira declaração de Cristo está no capítulo 6 e o versículo 48 de João, quando ele diz: eu sou o pão da vida. 6:35 começa o diálogo de Jesus, mas especificamente no versículo 48 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. É interessante dizer que em cada declaração nós temos uma palavra-chave, nós temos um conflito, a razão pela qual, ou as razões pelas quais Jesus citara ou Jesus dera a declaração, e aí nós temos, claro, uma aprendizagem muito bonita. Nesta declaração de Cristo, eu sou o pão da vida, a palavra-chave é sustento. Todos sabem que o pão é o sustento do corpo, é a garantia da vida física. Assim também, Jesus é o sustento da alma humana, e quem garante a vida eterna. Assim como o corpo sobrevive pelo pão, a alma do ser humano, a alma do indivíduo sobrevive por Jesus, sendo o pão da vida, e era isso que ele queria comunicar. É interessante observar um conflito
porque se nós lermos no capítulo 6, dos versículos do 1 até o 15, o texto vai nos mostrar a narrativa da multiplicação dos pães. E Jesus percebe que entre a multidão existia vários tipos de pessoas, e umas dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas, estavam mais interessadas no que ele podia dar do que realmente era. Então ele multiplicou o pão e parece que muitas pessoas atendiam ou seguiam Jesus Cristo, por melhor dizer, porque estavam interessados naquilo que ele podia dar e não naquilo que ele representava. Por isso ele vai dizer, no próprio livro de João capítulo 6, o versículo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aí ele repete: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, no caso Deus, o selou. Eu estou falando dos versículos 26 e 27 do capítulo 6 de João. Qual é a aprendizagem que nós temos desta primeira declaração do Senhor Jesus Cristo? A aprendizagem que a gente tem aqui, caro telespectador, você que é crente, você que ainda não aceitou a Jesus, é que assim como o ser humano não sobrevive sem a comida material, também não poderá viver a vida espiritual, por melhor, não pode obter a vida eterna sem Jesus Cristo. Se eu preciso, na verdade, do pão para sobreviver, eu preciso de Jesus Cristo, eu dependo de Jesus Cristo para obter a vida eterna. Está dito na Bíblia, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escreveram a vós, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Essas palavras são de João na sua primeira epístola, capítulo 1, capítulo 5, versículos 11 e 12. O João vai mostrar que quem não tem Jesus Cristo não pode obter a vida eterna. A segunda declaração de Jesus, a segunda grande e bela declaração de Jesus está no capítulo 8, versículo 12 do livro de João, só lendo parcialmente, quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Repito, João, capítulo 8, versículo 12. Ora, assim como na declaração anterior nós tivemos a palavra-chave, seria direção, digo sustento, aqui a palavra-chave é direção, pois assim como sem a luz não há como as pessoas caminharem seguras e certeiras, sem Jesus não tem como o ser humano ter direção. Por isso é que nós precisamos de Jesus. Você que ainda não aceitou-o como Salvador, que vive nas trevas, aliás, as trevas é sempre mostrada como a situação daqueles que vivem sem Deus, e para que as pessoas tenham a luz, faça necessário vir a Cristo. Há um conflito, ou o conflito pelo qual podemos entender essa declaração de Jesus, é que essa afirmação dele antecede ao milagre do cego de nascença. Todos conhecem que aquele milagre abalou os conceitos dos fariseus, pois eles tinham uma ideia, um conceito de que uma doença congênita era sinal de maldição e castigo divino ao pecado, pelo pecado das gerações anteriores, ou seja, é o pecado ou da pessoa ou das gerações anteriores. Então a declaração e a cura do cego certamente geraram escândalos, porque se constituíam um ato de blasfêmias de alguém que queria anular os decretos de Deus. Ora, se uma pessoa estava cega por castigo de Deus, e agora uma pessoa vir e operar um milagre, revertendo aquela situação, certamente viria a ferir ou ir de encontro aos decretos de Deus. E é por isso que Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Veja que Jesus foi bem enfático, ele complementa, aliás, no versículo procedente: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizem nós bem que és samaritano e que tens demônio. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais.
Isso está escrito no capítulo de número 8, versículos 46 a 49. No próprio discurso dessa passagem, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A aprendizagem desta declaração que a gente pode tirar de Jesus como luz do mundo é que aquele que vive, ou que estão, aqueles que vivem e estão na égide do mal, vivem em trevas. Porém, quem está em Cristo vive na luz e é guiado para o bem e para a verdade. E por isso é que no capítulo 12, 36, e pode ser referendado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai nos chamar de filhos da luz. E a Bíblia acrescenta que a condenação é esta. Lembra que está escrito em João capítulo 3, versículo 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Caro telespectador, e essa declaração de Jesus como luz mostra a direção que ele pode dar ao homem, seja crente, seja ainda a pessoa que ainda não se decidiu para o Evangelho, precisa de ser guiado. Capítulo de número 1, versículo 9 de João está escrito: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E Jesus ainda diz: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Capítulo 12, versículos 46 do livro de João. Você quer ser iluminado? Jesus é a luz do mundo. A próxima declaração, terceira declaração de Jesus, está no capítulo 10 de João, também a parte parcial. O texto vai dizer, 10 e 7, vai nos dizer: eu sou a porta das ovelhas. A palavra-chave aqui é acesso, pois a porta é a entrada de acesso para qualquer ambiente. E assim como a porta é o acesso legítimo a um lugar, a declaração revela que Jesus é a porta de entrada ao reino dos céus, para a verdadeira igreja e as próprias moradas eternas. E podemos dizer também que com essa declaração ele estava se declarando o único acesso a Deus. Podemos entender como conflito nesta declaração de Cristo, que entre a multidão existia, seguia Jesus, como a gente já falou, não estavam só os bons ouvintes, estavam aquelas pessoas que estavam interessadas pelas verdades do reino, mas também estavam pessoas que, de alguma forma, queriam apenas os bens materiais. E dentre essas pessoas tinham os curiosos, que eram os grupos religiosos radicais, que procuravam sempre armar ciladas para Jesus. Era para esta turba religiosa que Jesus deu esta palavra, o qual gerou um grande impacto, mas eles precisavam entender que não havia outra forma de acesso ao Pai, senão por meio de Cristo. E o texto vai nos dizer... tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, o texto que a gente vai citar, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? É o transcorrer do discurso do capítulo 10, versículo 19 a 21. Entrando pelo reino dos céus, ou não se pode entrar ao reino dos céus a não ser pela porta legítima. Cristo, ele é a única porta de acesso a Deus. Por isso que o tabernáculo, que era uma representação profética, né, lá no Antigo Testamento, tinha uma única porta de acesso, o que já apontava para Cristo. No capítulo 2, versículo 18 da carta aos Efésios, está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E no capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo acrescenta: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus. Se queremos ter acesso ao Pai, acesso a Deus, Jesus é a porta. No mesmo capítulo, no capítulo 10 nós estamos nos referindo, os versículos 11 e complementa-se no 14, a declaração de Jesus Cristo é magistral e está sendo acrescentado o que ele disse da porta. Ele diz: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E nesta declaração a palavra-chave que temos é cuidado, pois o verdadeiro pastor devotava cuidados impressionantes às suas ovelhas, e Jesus, como bom pastor, chegou a dar a sua própria vida pelas suas. Está escrito isso, ele disse, né, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O conflito dessa declaração gira em torno quando Jesus mostra que os verdadeiros donos das ovelhas,
Jesus faz uma análise sobre o pastor e o mercenário, e ele mostra quem é o verdadeiro dono das ovelhas, pois eles as chamam de minhas, né? Ele chama minhas ovelhas. E ele aí declara quem era o verdadeiro dono das ovelhas. Se alguém fosse verdadeiras ovelhas do seu rebanho, não teriam dificuldade de lhe reconhecer, pois suas ovelhas, como ele disse, conhecem a sua voz. E isso, claro, vinha atacar fortemente aos religiosos egoístas e incrédulos de sua época, que viam, que o viam ou que enxergavam quem o tinha como um charlatão. Ademais, não havia espaço para outros pastores. O dono das ovelhas é o pastor. Os outros são chamados pelo próprio Cristo de mercenários. E está escrito na Bíblia Sagrada, nessa discussão aí, diz a Bíblia, rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. João capítulo 10, 24 a 26. Como outras declarações, nós temos uma aprendizagem da declaração do Senhor Jesus. E nós entendemos aqui que a verdadeira igreja é identificada como rebanho de Deus. E neste rebanho, embora existam aqueles que foram chamados para cuidar do povo como pastores e líderes espirituais, este rebanho só tem um dono, que é o supremo pastor das ovelhas, como disse o apóstolo Pedro na sua epístola, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Nós temos Jesus como nosso pastor e temos a certeza de que somos ricamente abençoados por Ele, porque Ele demonstra o seu cuidado cada dia por nós que somos suas ovelhas. A próxima declaração de Jesus Cristo está no capítulo 11, versículo 25. Todo mundo conhece a passagem da ressurreição de Lázaro. Jesus Cristo disse no versículo 25 às suas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Você note bem que a gente está apenas citando as afirmações sem todo o versículo, apenas as declarações. A palavra-chave que nós temos aqui desta declaração do nosso Senhor Jesus é poder, pois Jesus, como Messias, não se identificava como aquele que criou o universo simplesmente, mas como aquele que pode alterar qualquer coisa neste universo. A declaração atesta o seu poder sobre o maior temor da humanidade, que é a morte. Por isso é que a Bíblia diz que quem crê nele passou da morte para a vida. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, estava demonstrando o seu poder. E que nós, como seus seguidores, seus servos, não devemos temer a morte ou qualquer um outro mal neste mundo, porque o nosso Senhor Jesus, através da sua declaração, nos mostra que Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus havia dito que tinha vindo para trazer vida. João 10 e 10, a gente está analisando o conflito dessa passagem. Isso o tornava como um alvo da ira e a perseguição dos fariseus, pois só Deus dá vida. Sua declaração se cumpriu na prática com a ressurreição de Lázaro. Todos conhecem essa história. E essa atitude esfacelava o farisaísmo com seus ensinos teóricos. A diferença do ministério de Jesus e dos fariseus estava exatamente aí, pois ele não somente mostrava a todos o poder de Deus, mas revelava a todos o Deus do poder. Glória a Deus. Está escrito na Bíblia, muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e nação. Percebe qual era o temor deles? Essa é a narrativa de João capítulo 11, versículo 45 ao 48. A passagem desta quinta declaração é muito bonita porque mostra que aqueles que creem em Cristo, como dizem as Escrituras, não apenas são alvos de suas misericórdias e dos seus atos milagrosos, como também se tornam testemunha do seu poder e da sua compaixão. Pois é assim que a palavra de Deus nos revela, que
o Atos dos Apóstolos, digo na narrativa de João, que o próprio Lázaro, ele testemunhou. E está escrito na Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses 1,5, que o evangelho que pregamos, disse o apóstolo Paulo, não se resume apenas em palavras, mas também no poder do Espírito Santo. E claro, depois que Lázaro foi ressuscitado, a Bíblia diz, está dito no livro de João capítulo 12, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Capítulo 12, versículo 10 e 11, glória ao nome de Jesus. Coisa linda, bonita, da parte do nosso Deus. Percebe, os caros telespectadores, que as declarações de Cristo, elas sinalizam alguma verdade messiânica ou algum conforto da parte de Deus para nós. Não são declarações aleatórias. Nós temos ainda a sexta declaração do Senhor Jesus Cristo, está no capítulo 14, 6, conhecidíssima passagem do capítulo 14 de João, mas no versículo de número 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, com esta declaração nós temos uma palavra chamada exclusividade. E por que exclusividade? Porque Jesus Cristo não é uma opção religiosa. Jesus não é uma sugestão filosófica. Jesus não é um estilo de vida. Ele é o caminho sem atalhos. Ele é a verdade sem mentira. Ele é a vida que não se encerra com a morte. E eu digo, só Ele, glória a Deus. Jesus havia consolado os seus discípulos, nós observamos isso no começo do texto, porque ele sabia dos embates que eles passariam, mas então ele dá-lhe a promessa do descanso nas moradas celestiais, e a sua declaração fortalece um argumento oculto de que eles não deveriam se desviar da promessa, eles não deveriam estar desanimados diante das dificuldades, e muito menos eles também não deveriam temer a morte, porque ele tinha um caminho. Se eles tinham um caminho, não deveriam estar preocupados. Eles tinham a verdade, deveriam estar certos, convictos, e finalmente eles tinham uma vida, glória a Deus. Logo, eles tinham tudo o quanto precisavam. Mas, meu caro telespectador, internauta, você que está acompanhando a Rede Brasil, a reflexão bíblica pelas mídias eletrônicas, o que é que a gente aprende com a declaração de Jesus, dizendo que é o caminho, a verdade e a vida? A gente pode entender como aprendizagem que aquele que aceitaram o projeto da salvação através de Cristo tem o caminho para o céu, a verdade para a salvação e a vida para toda a sua existência. Restam apenas que fiquemos firmes nas promessas que ele fez. Lembra, capítulo 14, versículo, no comecinho, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Capítulo de número 14, versículo 1 a 4. Promessa esta que é referendada, é reforçada pelo apóstolo Paulo quando diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a ele todas as coisas. É confortador, é consolador ouvir, conhecer as declarações ou as autodeclarações de Jesus Cristo, que são palavras de conforto para todos aqueles que o seguem, que o servem, que o têm como Senhor e Salvador de sua vida. E aí, meu caro telespectador, nós temos a última das 7 declarações citadas no livro de João, que são marcos da messianidade do Senhor Jesus. Capítulo 15 e o versículo de número 1 do livro de João, note bem que a gente está observando as declarações no livro de João, nos diz: eu sou a videira verdadeira. Glória a Jesus. A palavra-chave aqui é comunhão, pois em Cristo e só nele, mediante o Espírito Santo, nós temos comunhão com o Pai e nos tornamos reflexos, tanto do seu caráter como do seu poder no mundo.
Há um conflito da declaração aqui que seria com relação a Israel, pois esta nação falhou no projeto de Deus, ou com o projeto que Deus estabeleceu para a nação, que seria um projeto de ser bênção para todas as nações. Salmo 80, versos 8 a 11, e Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7, chama Israel de videira de Deus, mas essa videira falhou. Jesus, porém, como videira verdadeira, veio criar um novo povo que seria bênção para todos os homens. Eu me refiro à igreja. Cada crente em particular é um ramo que, ligado ao tronco da videira, produzirá muitos frutos. Seja para Deus, através da adoração, seja para a igreja, através do serviço cristão, ou seja para o mundo, através da evangelização. E por isso ele disse, não me escolheste vós a mim, dentro desse próprio capítulo. Acrescenta, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, ou tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É o versículo 16 do capítulo 15 de João. A aprendizagem que nós temos da última declaração de Jesus, é que só através da comunhão em Cristo conseguimos ter vida e a capacidade de produzir frutos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim ou sem mim nada podeis fazer. Com Jesus nós temos sustento, direção, acesso, cuidado, poder, exclusividade e comunhão. Caro telespectador, é assim que nós aprendemos sobre as declarações de Jesus Cristo. Queremos neste momento agradecer a sua audiência e queremos orar por você e pela sua família e dizer que você pode obter a direção, você pode obter o sustento e todas as outras palavras que nós colocamos aqui através da pessoa de Jesus Cristo. Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos neste momento pelos nossos telespectadores que atentaram para a tua palavra. Ajude-os e que eles possam conhecer-te como o único suficiente Salvador, em nome de Jesus.